Fala, peixeiros de todo o Brasil e do mundo, sou Leonardo Passos. Estamos com mais um vídeo aqui com Papo de Santos. Bom, pessoal, vamos bater um papo aí, trocar uma ideia, já que o Santos não tem nada de bom para falar. O Santos não contratou ninguém até agora. Até agora também a gente só sabe, a única coisa que tem foi a rescisão do Raniel, ainda que, né, tem outros jogadores aí para ir embora. O Santos é isso, o Santos não tem nada para falar. O Santos é isso, não tem nada para falar do Santos. Então a gente tem que vir aqui e tentar caçar assunto para falar do Santos. Tem que tentar caçar assunto, porque o Santos mesmo não tem muito o que falar. Bom, pessoal, mas antes disso, se inscreve no canal, ativa o sininho, curta o vídeo. Entrou aqui no vídeo, já deixa o like, fechou? E comenta também. O seu comentário, ele é importante. Beleza? Enfim, essa semana teve um corte aí do Mano Brown, que viralizou aí no meio dos santistas, né? Falando de Santos para jogar em São Paulo, enfim. Quem quiser, pesquisa aí que vocês vão achar. Eu só esqueci o nome do podcast que ele foi lá. Mas eu quero fazer um vídeo em relação ao que ele disse, né? E também viralizou aí no meio dos santistas e tal. E na verdade, eu estava querendo fazer um vídeo desse já há um bom tempo. Já estou aproveitando a deixa do Mano Brown para fazer esse vídeo e também responder alguns santistas de São Paulo, né? Porque a gente precisa botar aí algumas coisas serem bem esclarecidas para muita gente poder entender o que é o Santos de hoje, né? Enfim, vamos lá. Qual que é a minha opinião em relação a isso? O que eu entendo disso, do meu entendimento em relação a esse assunto todo? Todos os anos existe uma discussão no meio dos torcedores, esse lance do Santos ter um estádio em São Paulo, que não deveria ter na Vila, porque os torcedores de fato estão em São Paulo e não em Santos. Enfim, essa discussão sempre existiu no meio da torcida. Sempre foi um assunto polêmico, né? No meio dos santistas, né? Divide muitas opiniões, isso daí. O que acontece, gente? Isso daí tem a ver com uma relação estrutural do clube. Tá? O Santos Futebol Clube, ao longo dos anos, ele não cresceu de patrimônio. O Santos não soube aproveitar as oportunidades que surgiram, né? As oportunidades que surgiram, o Santos não aproveitou, né? Que nem você pega na década de 60, aquele time extraordinário do Santos, na década de ouro do Santos, anos 60, do Pelé, Coutinho, Pepe, Mengalvio. Aquele time que ganhou tudo. O que acontece, gente? Esse lance da torcida do Santos estar em São Paulo, isso é de fato, grande parte dos torcedores do Santos está em São Paulo. O Santos, quando jogava em São Paulo, lotava todos os jogos praticamente, batia mais de 100 mil cabeças no Morumbi, no Pacaembu também lotava, no antigo Palestra Itália. Agora, recentemente, a Arena Barueri, né, que é um dos estádios mais novos ali de São Paulo. O Santos sempre lotou, né, quando tinha nas décadas passadas, né. Só que o que acontece, gente? O Santos foi ganhando o mundo, né, foi como o Mano Brown falou, o Santos ganhou o mundo, mas não ganhou dentro de casa, não ganhou na sua cidade, não ganhou no seu país. Mas o que acontece, gente? Isso é uma coisa de estrutura. Quem deveria ter cobrado um Santos em São Paulo, sabe quem era que deveria ter cobrado, gente? Os próprios jogadores. Porque eram eles que ditavam, eram eles que corriam atrás do dinheiro, eram eles que estavam jogando, Pelé e companhia, que poderiam ter cobrado do presidente, dos dirigentes na época, de ter feito um estádio em São Paulo. Ou ao contrário, ou os dirigentes e os presidentes daquela época deveriam ter utilizado do dinheiro do Santos para gerar riqueza para o clube, mas não, utilizaram do dinheiro para gerar riqueza para eles. Porque todo o dinheiro que caía para o Santos naquela época, caía para o Pelé, que nem, por exemplo, as excursões na Europa. O Santos rodou o mundo. 50% dos lucros que a gente escuta por aí, né, no meio do Santos, aí a gente escuta que 50% dos lucros ia para o bolso do Pelé. Os outros 50% dividia com os outros jogadores. Comissão técnica, dirigentes e presidente pegavam uma outra fatia. Então, o dinheiro que ia entrando para o Santos foi entrando para o bolso desses caras, dos jogadores, de todo mundo, menos para o clube.
Os anos foi passando e o clube foi ficando pequeno em estrutura. Entendeu? Então faltou, naquela época, já ter cobrado um estádio em São Paulo. Já ter cobrado o estádio de São Paulo. Ah, mas o pessoal de Santos que não queria, não sei o quê. Essa é uma discussão que sempre teve. Mas não seria um problema se o Santos tivesse um estádio de São Paulo. Não seria um problema. Como também não seria um problema se o Santos tivesse também ampliado a Vila Belmiro naquela época. Porque isso daí é uma questão de história, uma questão de estrutura que já vem há anos. Você mesmo, santista mais novo, que deve estar me assistindo, a Vila Belmiro é o mesmo estádio que o Pelé jogava. É o mesmo desenho. Nem eles quiseram crescer a própria Vila Belmiro. Entendeu? Nem eles quiseram. Então o Santos, com o passar dos anos, não cresceu em patrimônio. O Santos não melhorou o clube Santos. Não melhorou. Era dinheiro entrando para as pessoas, para o clube não entrava. E o tempo foi passando, Dinheiro entrando. Só que chegou uma hora que o Pelé, uma hora ele ia parar de jogar. O que aconteceu? O Pelé parou em 74. O Santos ganhou mais alguns títulos depois disso. O último título do Santos foi em 84, com o Sérgio Chulapa no Morumbi, dividiu o Morumbi com a torcida do Corinthians. Mas em 83, o Santos foi vice-campeão brasileiro contra o Flamengo. Primeiro jogo no Morumbi, lotado. Segundo jogo no Maracanã. O Santos perdeu aquele campeonato brasileiro. Meu pai disse que aquele time do Flamengo era tipo uma seleção brasileira. Não tinha como vencer os caras. Se bem que o time do Santos era ótimo. Mas o Flamengo era melhor ainda. Então o que acontece? De 84 para cá, até 2002, o Santos ficou sem ganhar título nenhum. O Santos ficou literalmente sem ganhar título. Foram quase 16 anos no marasmo, lutando para não cair, passando diversos vexames. O que salvou foi o quê? Foi a Vila Belmiro. Nesses anos todos, o que salvou foi a Vila, porque o Santos era forte na Vila e foi se safando de rebaixamentos, de tudo. Então, uma coisa que era para ter sido resolvida no passado, gera discussão até hoje. Com esse lance de torcida de São Paulo, que deveria ter estádio de São Paulo. Então, assim, eu como santista, por mim tanto faz. Eu sou daqui da Baixada, eu moro na Praia Grande. Para mim tanto faz o Santos ter estádio de São Paulo ou aqui. Antigamente, eu escuto, né, muitos antigos falam, pô, o Santos jogava em São Paulo para 100 mil com Pelé e jogava na Vila Belmiro com Pelé 2.000 pagantes, 3.000 pagantes na Vila Belmiro. Mas era uma outra época. Antigamente, o pessoal de São Paulo dificilmente descia para assistir jogo aqui. Por quê? Só tinha Anchieta para descer. E detalhe, o Brasil era pobre. Se o Brasil é pobre hoje, o Brasil era mais pobre ainda naquela época. A galera não tinha carro, não era igual hoje. Hoje em dia você tem mais facilidade para ter um carro, para ter alguma coisa. Hoje em dia tem imigrantes, tem rodoanel, hoje em dia tem um monte de coisa. Naquela época não tinha. Então hoje é diferente. Então essa questão de estádio em São Paulo, já era para ter sido resolvido faz tempo. É uma coisa do passado que era para ter sido cobrado no passado. O Santos ter investido num terreno naquela época, do dinheiro que ganhou, ter investido num terreno em São Paulo, ter construído o estádio de São Paulo, ter feito um centro de treinamento em São Paulo, que não fez. O Santos não construiu nenhum patrimônio. Então essa culpa a gente não pode carregar. Como santistas, é uma discussão idiota. Entendeu? Não tem o que se fazer. Vocês entendem? Não tem o que se fazer. O que sobrou para o Santos? O que sobrou para o Santos hoje, gente, é o terreno da Vila Belmiro e o CT Meninos da Vila, na entrada de Santos. Foi o que sobrou para o Santos. Porque, se eu não me engano, o terreno do Meninos da Vila, lá na entrada de Santos, quem doou foi um antigo prefeito de Santos. O antigo prefeito de Santos que doou a área para o Santos. Porque senão o Santos nem CT para base teria. O CT Rei Pelé, hoje que os profissionais treinam, não é do Santos, é da União.
Se você não sabe, o terreno do Santos, o CT Rei Pelé, é do governo federal, não é do Santos. A área está custando hoje 90 milhões de reais. 90 milhões. O Santos aí há pouco tempo estava negociando aí com o ex-presidente o Bolsonaro para poder comprar o terreno. Até hoje não sabe de que forma que vai comprar o terreno. Ficou para o próximo presidente agora, que é o Lula. Então nem o CT Rei Pelé o Santos comprou, gente. A única coisa que o Santos tem hoje é o terreno da Vila Belmiro. É a única coisa que sobrou para o Santos. É o terreno da Vila. E aonde que se deve fazer um estádio? É no terreno da Vila, porque a única coisa que o Santos tem hoje para poder fazer um estádio é a Vila Belmiro. O Santos hoje não tem condições de ter algo em São Paulo. Pô, quem acompanha o Santos aí sabe. Nas últimas reuniões do Conselho Deliberativo, que teve aí recentemente, um conselheiro falou que para ter uma área em São Paulo hoje, o Santos tem que destinar no mínimo 500 milhões de reais para comprar um terreno na Grande São Paulo. Para comprar um terreno, só um terreno, 500 milhões. De onde o Santos vai tirar esse dinheiro para comprar um terreno? E também tem que ter o dinheiro para fazer o estádio. Para fazer o estádio. Então pode colocar aí nessa conta mais de 1 bilhão só para ter um estádio em São Paulo. Para comprar o terreno e fazer o estádio. Como que o Santos vai fazer isso? Não tem condições, gente. Não tem condições. Então esse negócio de estádio em São Paulo, isso daí era uma discussão que era para ter acontecido no passado. Coisa que não fizeram no Santos. E nós como torcedores, a gente não tem que ficar discutindo isso. A gente tem que discutir o quê? A realidade. Qual que é a realidade do Santos hoje? É fazer um estádio aonde o Santos tem, aonde disponibilizar um terreno? É isso que tem. O que tem hoje é o terreno da Vila Belmiro. E que o projeto é sensacional. Sensacional. Um projeto para 30 mil pagantes. 30 mil. Qual que é o medo do Mano Brown no vídeo? Qual que é o medo de muitos santistas? Não vai lotar. Não vai lotar. O que o Mano Brown falou lá no vídeo? Santos tem 400 mil habitantes. Sabe o que vocês não estão percebendo? A Baixada Santista hoje, ela tem aproximadamente quase 2 milhões de habitantes. Eu moro na Praia Grande, eu moro a 40 minutos da Vila Belmiro. 40 minutos. A minha esposa trabalha ao lado da Vila Belmiro, no hospital ao lado da Vila Belmiro. Ela leva de ônibus, trabalhando, ela vai de ônibus. Ela leva 1 hora para chegar lá, de ônibus. De carro a gente leva 40 minutos. É perto. E uma coisa que eu vou falar para vocês. Aqui na Baixada Santista tem santista pra caramba. Tem santista pra caramba. Detalhe, eu sou corretor de imóveis aqui em Praia Grande. Grande parte dos meus clientes que compram imóveis comigo aqui na Praia Grande, se você é santista de São Paulo, que quer comprar um imóvel aqui na Baixada, só me procurar aí, manda um comentário aí, me procura. Beleza? Grande parte dos meus clientes que eu faço negociações de imóveis aqui na Praia Grande, todos são de São Paulo. Todos são de São Paulo. Todo mundo está vindo para a Praia Grande. Todo mundo está vindo para a Baixada Santista. Segundo o dado do IBGE, aqui na Baixada Santista nós temos quase 2 milhões de habitantes. 2 milhões de habitantes. Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Guarujá, Bertioga. Tem santista pra caramba aqui, gente. A questão é, o que tem que ser discutido? O que tem que ser discutido? Vai fazer o estádio aqui na Baixada? Vai fazer. Espero muito que dê certo. O que tem que ser discutido é, se o Santos Futebol Clube não conseguir colocar no mínimo 25 mil por jogo, de 20 a 25 mil por jogo, na Vila Belmiro, numa região que tem quase 2 milhões de habitantes, aí é a incompetência da diretoria. É a incompetência da diretoria e o momento que o clube possa estar passando. Porque se o Santos estiver num momento ruim, com um time péssimo, com um puta de um estádio, não vai encher mesmo. Não vai encher. Vocês entendem? Não vai encher. Então, o estádio, ele sendo aqui em Santos ou em São Paulo, para mim tanto faz. Mas a gente tem que discutir a realidade do clube hoje.
A única coisa que o Santos tem hoje para modernizar, para ter um estádio, uma coisa maior, poder aumentar o seu patrimônio, poder aumentar o que o Santos tem hoje, é a Vila Belmiro. Não tem outro lugar. Agora sim, uma coisa que eu acho que é válida. Para mim, todo mês, o Santos tem que mandar um jogo para São Paulo. Todo mês tem que ter um joguinho em São Paulo. Só que o que acontece, gente? O time indo mal, até mesmo o time indo bem, os jogadores preferem jogar aqui. Essa discussão não tem que ficar entre os torcedores. Essa discussão é os jogadores. Os jogadores, grande parte deles, preferem jogar aqui. Eles não querem subir a serra, porque eles se sentem confiantes aqui. E uma coisa eu falo para vocês. O que salvou o Santos de diversos rebaixamentos, de diversos vexames, foi a Vila Belmiro. Por quê? Porque foi a única coisa que sobrou. Então, gente, essa discussão de estádio em São Paulo, não vai acontecer estádio em São Paulo. Me desculpa. E um outro detalhe que vocês não se atentam, torcedores de São Paulo, tá? Outro detalhe que vocês não se atentam, os últimos presidentes do Santos, todos eram presidentes de São Paulo. De São Paulo. Com exceção, se eu não me engano, do Modesto Roma Júnior. Todo o resto é de São Paulo. Todo o resto. Laor de São Paulo. Pérez de São Paulo. Rueda de São Paulo. Todo mundo de São Paulo. Todo mundo de São Paulo. Os dois últimos presidentes de São Paulo. Alguém fez alguma coisa para mudar isso daí? Ninguém fez nada para mudar isso daí. E detalhe, gente, tem uma outra questão também. Quando o Santos mandava jogos, um jogo atrás do outro em São Paulo, não lotava também não. Não lotava também não. Era um jogo cheio e o outro mais vazio. Quase que o mesmo número de pessoas como se estivesse na Vila Belmiro. Eu lembro até hoje de uma discussão. O Pérez foi mandar um jogo do Santos e Atlético Mineiro na Copa do Brasil em 2019, do time do Sampaoli. Ele foi mandar um jogo lá no Pacaembu. Chiaram com o Pérez porque o ingresso estava caro na época. Estava acho que R$100. Ingresso caro pra caramba, não sei o quê. Não lotou, não chegou nem a 25 mil. Acho que foi 22 mil e pouco. Umas quartas de final aí que o Santos perdeu ainda, foi eliminado. Então, quando manda jogo em São Paulo, o povo ainda reclama com o negócio de preço de ingresso. A torcida do Santos também, outra coisa que também tem, esse assunto ele gera, tem muitos debates, tem muitas coisas a serem colocadas. A torcida do Santos é uma torcida povão. Não é todo mundo que tem condições de ir todos os jogos, assistir todos os jogos. Não é todo mundo que tem essa condição. Porque como a galera fala, é condução, é a alimentação, o preço do ingresso, a volta. É toda uma logística. Não é todo mundo que tem aqui, R$300 por final de semana. Não é todo mundo que tem R$300, R$400. Entendeu? Seja aqui em Santos, seja em São Paulo, não lota. Não é em qualquer lugar. Então, a gente tem que entender a realidade do clube. Não fizeram o Santos crescer de patrimônio. Você pega o São Paulo, por exemplo. São Paulo tem um Morumbi lá que construído até hoje lá. Tu pega o centro de treinamento de Cotia deles também, ótimo centro de treinamento, forma diversos moleques lá. O São Paulo forma muitos jogadores. O Corinthians mesmo, o Corinthians mesmo não quis o Pacaembu e foi lá, né? Não é que não quis, né? Ali foi uma questão política, né? Colocaram o Itaquera ali pro Corinthians e o Corinthians está jogando em Itaquera. O Palmeiras pegou o Allianz Parque, o seu terreno, e fez lá um estádio novo. Aí também tem a questão da W Torre. A W Torre entende que fazer o estádio para o Santos aqui na Baixada vai gerar lucro para eles. Se eles têm um entendimento disso, então é isso. É o que o Santos tem. Essa discussão, ela tem que acabar no Santos. Isso daí gera discussão, gera divisão. Discussão, eu falo assim, é besta e gera divisão na torcida. É um assunto que gera divisão. Então, aonde que for fazer o estádio tem que ter apoio da torcida. Então, se for assim, vamos fazer estádio em Santa Catarina.
lá no sul do país, porque tem santista pra caramba em Santa Catarina. Nossa, o que tem de santista em Santa Catarina não está escrito. A torcida do Santos é muito grande em Santa Catarina. Então vamos fazer um estádio lá para eles. Vamos fazer um estádio lá. Pô. Então esse negócio, gente, é uma coisa que era do passado e que não foi resolvida. É até hoje assim do Santos. O Santos ganha dinheiro, nada fica para o clube. Vai para a mão de outras pessoas. E o clube, o concreto fica lá. Ele fica lá. Então o negócio é o seguinte, gente, a discussão ela tem que ser direcionada para quem estiver no comando principal do Santos, que é o presidente e os seus dirigentes, o comitê de gestão. Eles que têm que fazer um bom trabalho para poder atrair torcedores. Porque hoje em dia, eu, por exemplo, se o Santos tivesse um estádio em São Paulo, eu iria tranquilo. Eu moro aqui na Baixada e iria assistir jogo em São Paulo de boa. E olha que tem um monte de gente aqui na Baixada que trabalha em São Paulo. Eu tenho familiares, amigos, colegas, um monte de gente que trabalha em São Paulo, sai daqui, vai trabalhar em São Paulo todo dia e ninguém reclama. Ninguém reclama. Você entendeu? Muita gente vai fazer a vida lá e volta para cá. Por que o Santos não pode fazer diferente? Vamos corrigir. Agora, o Santos está corrigindo um erro do passado. Coisa que não fizeram no passado, não estão tentando fazer hoje. Que é o quê? É reformar a Vila Belmiro. O Santos precisa, é a única coisa que tem, é a Vila Belmiro. Então vamos ampliar a Vila Belmiro. Vamos ampliar a Vila Belmiro e vamos fazer um trabalho correto de marketing, um projeto bom para atrair torcedor. Simples. Foi como eu disse. Aqui na Baixada Santista tem quase 2 milhões de habitantes. E tem santista pra caramba. É só saber fazer um projeto que o estádio sempre vai estar cheio. Sempre vai estar cheio. Um jogo cheio, todos os jogos aqui bons, e manda um para a capital. Todo mês manda um para a capital. Acabou. Eu acho que essa discussão ela gera divisão na torcida. Gera divisão. As pessoas têm que entender. Estudem o Santos. Estudem o Santos. Se o Santos tivesse feito um estádio em São Paulo, porra, teria crescido. Teria tido muito mais do que tem hoje. Muito mais. Mas o Santos não cresceu de patrimônio. O Santos parou no tempo. Essa é a frase. O Santos parou no tempo. Parou no tempo. É igual aquela chácara Nicolau Moran lá, que tem em São Bernardo do Campo. Tá lá aquela chácara lá. Acho que a última vez que foram lá foi na época do Leão, em 2002. Quando levou os meninos para fazer pré-temporada lá, sei lá o que ele foi fazer lá. Tá lá aquela chácara lá. É do Santos. É a única coisa que o Santos tem. A vila, essa chácara e o CT que foi ganhado do antigo prefeito de Santos. Um antigo, faz muito tempo. Então, existem teorias, as discussões que são válidas, e existe a realidade. A realidade que o Santos tem é essa que eu falei no vídeo. Simples. Simples. Entenderam? Enfim, tem muito mais coisas a serem discutidas, falei bastante. Possa ser que eu tenha esquecido de alguma coisa para se falar aqui, porque esse assunto é um assunto que gera muitos disse que me disse, muitas teorias. Mas estudem o Santos para vocês entenderem melhor e vamos apoiar o que o Santos tem para entregar. O que o Santos tem para entregar é isso. É o estádio da Vila hoje, só. E ampliar ele. Acabou. Não tem outra coisa a ser feita. É nóis, um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tamo junto.